Um dia antes do seu julgamento na primeira turma do STF, o senador Aécio Neves se defendeu hoje das acusações feitas pela PGR, Procuradoria-Geral da República. Em artigo publicado na Folha de São Paulo, intitulado Sua Excelência, o Fato, o tucano disse ter sido ingênuo, admitiu ter cometido erros, mas garante que não cometeu nenhuma ilegalidade no episódio envolvendo Joesley Batista. Aécio foi denunciado após aparecer em gravação pedindo R$2 milhões ao empresário. Ele é acusado de cometer os crimes de corrupção passiva e tentativa de obstrução da Lava Jato. Segundo ele, essas duas acusações são vazias. A primeira porque não houve vantagem indevida e muito menos contrapartida. A segunda, de obstrução da Lava Jato, não estaria apoiada em nenhum fato, apenas em conversas e votos que deu no Senado. Aécio lamenta ainda que hoje no país as pessoas tendem a considerar de antemão todos os políticos culpados. Augusto Nunes, Aécio tentando se defender aí, mas é difícil acreditar que foi só ingenuidade, que isso foi erro. Olha, eu vi até com uma certa melancolia, e o tipo de melancolia que a gente sente quando vê alguém que desperdiçou todas as chances que teria de desempenhar um papel importante no Brasil e tal. Não é nem canto do cisne, já é um artigo sem importância, porque o que tinha de ser, o brasileiro está corretamente convencido de que ele tem culpa de sobra, o eleitorado dele não segue, não repete o comportamento de seita que a gente observa em outros partidos, esses satélites do PT e no próprio PT. Então, Aécio, eu tive a sensação de que era alguém escrevendo para ninguém. Ninguém vai ler. E essa alegação, Zé Maria, que não houve vantagem indevida e muito menos contrapartida, isso é o que todo mundo que faz promessa de vantagem indevida alega, porque muitas vezes o sujeito vai dar alguma coisa lá na frente, ou daria. E naquela gravação, inclusive, o ministro Luiz Roberto Barroso citou numa sessão de julgamento sobre o caso Aécio, baseada, na verdade, no caso Aécio, que era aquela do encaminhamento das medidas cautelares para o Congresso Nacional ou não, ele citou o trecho da gravação em que o Aécio promete, indica pelo menos, a entrega de um cargo na Vale do Rio Doce, né, para o Joesley Batista. Então havia uma indicação de promessa indevida, de vantagem indevida, e isso é suficiente para configurar um crime. Você disse muito bem, a gente bate muito nisso aqui. É diferente de um roubo, né? Quando se rouba, você tem aquele produto do roubo como prova do crime. E no caso de corrupção, a lei é muito clara, só a promessa, a simples promessa já configura o crime de corrupção. Olha, o caso do senador Aécio Neves é grave, ele está em dificuldade. Esta é a tese da defesa dele, viu, Augusto? A assessoria dele nos manda sempre comunicados, assim, nessa linha mesmo, de que ele foi inocente, foi usado, caiu numa armadilha, e caiu mesmo numa armadilha porque ele foi atrás da isca, né? Ele gostou da isca. Agora, o que acontece? As provas são fortes demais, são vídeos, né? São vídeos. E ele falando áudio, ele dizendo, olha, vou mandar o meu primo Fred, o Frederico, buscar. O Fred foi lá, foi filmado buscando. O dinheiro lá, o dinheiro foi seguido, então é muito complicado. Se o Aécio não seríssimo, o Fred, lamento o envolvimento de uma pessoa digna. Se ele fizer delação premiada, a gente mata ele antes, né? Aquele papo. Exatamente. Então, assim, se ele não se transformar em réu amanhã, na primeira turma, será uma surpresa muito grande. Muito simples. Se um dia vocês me pegarem, me surpreenderem falando uma linguagem que vocês nunca ouviram, e uma linguagem chocante em todos os sentidos, pior que o conteúdo, vocês podem acreditar que eu não sou aquilo que eu simulava ser. Eu sou culpado. Eu até falei naquela época, até para deixar muito claro, que essa declaração do Aécio, de que tem que ser alguém que a gente mataria se fizesse delação, ele fala num tom jocoso, ele fala rindo, aquilo é possível de se falar em tom de brincadeira, mas o que fica claro daquilo ali, eu não acho que ele deve ser acusado de planejamento de assassinato em função daquele comentário feito em tom jocoso, absolutamente indecente, imoral e tudo, mas o que fica claro daquilo dali é que ele estava fazendo alguma coisa ilegal. Claro que sim.
sim. Né? Se ele dá um comentário, Claro que a piada tá de acordo com uma ilegalidade. Sim. Quer dizer, não, tem que ser alguém que a gente mata se for fazer delação. Quer dizer, estamos fazendo alguma coisa errada. Uma coisa é pegar uma gravação dessa entre nós. De repente um faz uma brincadeira dessa, mas daquele contexto. Exatamente. Dó. A gente Agora, precisa... o que Fala. mais me surpreendeu foi o tom da conversa com a Joesley. Parecia um funcionário pedindo desculpas ao chefe, ao patrão. Aquilo ali que Isso me... aí. eu fiquei chocado. Lamentável, melancólico. A gente vai Fim de carreira.